Para quem não me conhece, eu sou a Fátima. A Fátima que trabalhou por mais de 14 anos no Regional de Colíder. A famosa Barbie, né? Muita gente me conhecia por Barbie. E eu venho gravar esse vídeo, gente, para falar para você. Pedro Satélite. Quem foi Pedro Satélite? O que o Pedro Satélite fez pela essa região? E o quanto o Pedro Satélite me ajudou dentro do regional. Se hoje o Regional de Colíder ainda existe na região de Colíder graças ao Pedro Satélite. E eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o final e também compartilhassem com seus amigos, para que mais pessoas se sintam gratos, como eu me sinto, e por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo, gente, por gratidão, por tudo que ele fez pela nossa região, começando pela 163. Quando eu conheci o Pedro Satélite, gente, eu tinha 17 anos. Conheci ele, um homem muito poderoso, muito influente, de muito dinheiro. Pedro Satélite chegou na nossa região de Guarantã, né, com a empresa Satélite. Eles faziam todo esse nortão com a sua frota de ônibus. Porém, tinha muitas dificuldades, porque os ônibus quebravam, viviam atolando. E o Pedro, por ser um homem muito influente, começou a brigar pela 163, o asfalto da 163, porque era puro terra, barro. As pessoas gastavam até 10 dias para chegar no Pará. As pessoas ficavam doentes no Pará. Quem tinha condições de pagar um avião, ótimo. Quem não tinha, padecia, porque não tinha estrada. E o Pedro, vendo tudo aquilo, sensibilizando com aquilo, resolveu entrar na política. Porque era o único meio que ele tinha para concluir a 163, para fazer a 163 e trazer para essa região o progresso. A 163, gente, é o progresso. Eu tenho vários vídeos gravados que eu vou ver se eu acho para trazer para vocês aqui. Como que era a 163 e o que o Pedro fez. Eu sei que na época não existia redes sociais, o Pedro era um político que trabalhava honestamente e não divulgava o seu trabalho, mas eu, como testemunha do trabalho do Pedro Satélite, faço questão de divulgar isso aqui, para vocês terem conhecimento. Então, gente, como eu estava dizendo, Pedro começou na política pela 163, né? E hoje a 163 tem asfalto. Até praticamente o Pará. Ele não trabalhava apenas pela 163, batalhando pela 163, não. Pedro Satélite também trabalhava pela saúde dessa região. A saúde da região de Alta Floresta, de Colíder e de Peixoto de Azevedo. Porém, a única cidade que tinha um hospital regional era Colíder. Peixoto não tinha um regional, mas Colíder tinha. Alta Floresta não tinha um regional, mas Colíder tinha. Sinop não tinha um regional, mas Colíder tinha. Sorriso não tinha um regional, mas Colíder tinha. E por que Colíder tinha um regional? Porque existia o meu pai e um grupo político, através de lideranças políticas, através de Evaldo Jorge Leite, que foi uma promessa para a campanha de Evaldo Jorge Leite, se construir o regional de Colíder. Porém, não tinha recursos para equipar esse regional. Através de Pedro Satélite, emendas do Pedro Satélite, se veio todos os equipamentos para o regional de Colíder. Equipamentos para laboratório, equipamentos de raio-x, equipamentos de centro cirúrgico, equipamentos para o Hospital Regional de Colíder funcionar. Então, os primeiros equipamentos que veio para o Regional de Colíder foi emenda parlamentar de Pedro Satélite. Vocês sabiam disso? Pois bem, gente, eu sim. Pedro Satélite continuou brigando por Colíder, pelo Regional de Colíder, pela região de Colíder. Nessa época eu entrei no laboratório, trabalhava como assistente de laboratório. Depois eu me casei, morei em Paranaíta, morei em Peixoto, morei em Terra Nova e morei em Matupá. Eu sei da dificuldade de toda essa região em questão da saúde. Meu esposo sendo médico, a gente batalhava, a gente brigava para conseguir transferir um paciente para a capital. A gente ficava dia e noites atrás de remédio para um, remédio para outro, tirava dinheiro do bolso para ajudar as pessoas. Eu me lembro de uma vez de um paciente em Terra Nova, um rapaz de 21 anos, né? Estava com 3 tipos de malárias diferentes e não tinha remédio. E eu naquela época consegui cafunar e ainda paguei todas as despesas para chegar a esse medicamento até a unidade. E em toda essa região eu via trabalho do Pedro Satélite na área da saúde. E brigando pela 163, porque naquela época não se tinha asfalto.
Isso foi no ano de 2000, 2001, 2002. Em 2007, eu voltei para o regional como gerente de ambulatório. E era responsável por todos os atendimentos ambulatoriais, as consultas com os especialistas, os exames. E nessa época, gente, eu enfrentei muitas dificuldades. Não só para atendimento de especialista, mas porque atrasava o pagamento dos médicos, porque faltavam as condições da unidade. E era uma calamidade. E aí, sempre que eu precisava de político, buscava Pedro Satélite, buscava os políticos da região, e Pedro Satélite sempre presente, sempre ajudando de todas as formas. E teve uma época, gente, que chegou às OS. E nessa época que chegou às OS, a unidade simplesmente não tinha mais recurso. Às vezes a gente tinha paciente regulado para Cuiabá, tinha vaga na capital, mas não tinha transporte. Às vezes a gente pegava um transporte emprestado de algum município, mas tinha que pagar o combustível, a diária do motorista e a diária da enfermeira. E da onde que saía o dinheiro? Muitas vezes eu tirava do bolso, muitas vezes eu ia atrás do Pedro Satélite, da equipe do Pedro Satélite. Os assessores do Pedro Satélite cansaram de me mandar dinheiro para mim poder pagar diária de motorista, combustível de ambulância e também diária de enfermeiro. Eu cansei de tirar dinheiro do bolso. Tinha meses que o meu salário ia tudo ali para transporte, para ajudar pessoas, para salvar vidas. Então a gente era um time. Era eu, aqui representando o regional, Pedro Satélite com a equipe dele lá em Cuiabá, e tinha mais outras pessoas daqui de Colíder, né? Então assim, a gente tinha um grupo de pessoas que resolvia o problema da saúde. E o Estado estava em crise naquela época. E para a gente conseguir alguma coisa só através de força política. E a minha força política era o Pedro Satélite. E a maior batalha do Satélite não foi apenas a 163, o dar assistência para essa região em todas as áreas, em todas as necessidades, mas foi segurar o regional de Colíder. E é por esse motivo que eu estou gravando esse vídeo. Final de 2016, eu estava como diretora do regional de Colíder. E um dia eu estava dentro da SES, um passarinho soprou no meu ouvido que o regional daqui ia para Confresa. Era inviável para a Secretaria de Saúde manter essa unidade aqui, enquanto lá não tinha nenhum hospital. Era inviável manter aqui porque a Floresta tinha o regional, Sinop tinha, Peixoto tinha. Porém, ninguém se deu conta que o regional de Colíder foi o primeiro regional dessa região e era referência para todo o estado. E diante daquela informação, eu falei assim, não, nós não vamos perder o regional de Colíder, de maneira alguma. E para vocês terem uma noção, gente, eu estava no meio de um aborto. E eu me ignorei para ajudar essa unidade. E fui atrás do Pedro Satélite. Contei tudo para ele que estava acontecendo e falei, Pedro, nós precisamos fazer algo. Me ajuda. A única coisa que aquela região tem é o regional. Se tirar o regional daquela região, tirou tudo. Colíder cresceu, a região de Colíder cresceu por causa desse regional. O regional é referência para todo mundo. Eu falei para ele, é a única unidade que tem toda a estrutura, que tem todas as condições para dar assistência para o Nortão. As outras regiões têm regional, mas nenhuma é igual ao regional de Colíder. Eu preciso de ajuda. Ele falou assim, não, me dá uma semana. Ele pegou mais 3 deputados, não foi só ele, e chamou o secretário de saúde e marcou para uma audiência dentro do gabinete dele. Eu saí daqui numa sexta-feira, sábado de manhã, 8 horas da manhã eu estava em Cuiabá. Estava eu dentro do gabinete do Pedro Satélite. Final de semana, não tinha ninguém na Assembleia. E nós lá reunidos. Eu, mais 3 deputados, Pedro Satélite e secretário de saúde. E sendo uma esposa de médico, também levei meu esposo junto, para mostrar para o secretário a resolutividade e o potencial da nossa unidade. Ele que já tinha sido diretor técnico da unidade, tinha todo o conhecimento da unidade. E assim nós fizemos, entramos numa reunião 8 da manhã e terminamos 4 da tarde. Apresentei para o secretário e para aqueles deputados que estavam ali a importância do regional de Colíder. Pedro Satélite sabia, mas os demais não sabiam.
Mostrei a resolutividade da unidade, a quantidade de atendimento, de cirurgias, de procedimentos, de consultas ambulatoriais, de internações, de partos, de cesáreas. E fui mostrando a importância daquilo ali. E graças a Deus, através do Pedro Satélite, nós conseguimos reverter essa situação e o regional está aí. Na época eu também fiz um projeto para ampliação do regional, para as modificações. Também fiz um projeto para uma casa de apoio de maternidade, para as mamães que iam ganhar bebê no regional ter aonde ficar, as mãezinhas que tinham neném na anel. Através do Pedro Satélite, nós compramos 3 milhões de equipamentos para construir uma anel nova. A gente comprou todos os equipamentos da ANEL através do recurso do Pedro Satélite. Na época foi 3 milhões e tudo isso no ano de 2016. Então assim, o Pedro Satélite ajudou muito. Quando precisava de um transporte aéreo, era para ele que eu pedia. Muitas vezes saía regulação e eu olhava para o paciente, alguma coisa me dizia: esse paciente não consegue ir para Cuiabá num transporte comum. Providencie um aéreo. Eu ia no Pedro e falava: Pedro, consegue um avião para levar esse paciente. Esse paciente não vai conseguir chegar até a capital dentro de um carro comum, dentro de um transporte comum. Ele precisa de uma unidade avançada. E o avião vai muito mais rápido. E o Pedro conseguia. E foi assim com muita gente. Então, gente, diante de tudo isso, que eu sei que muitos de vocês não sabem, e para vocês que assistiram esse vídeo até o final, eu peço o apoio de vocês ao Pedro Satélite. Ele merece. Ele merece pelo serviço prestado na nossa região. Ele merece porque ele é o único político no qual eu conheço que entrou rico na política e hoje perdeu a metade dos seus patrimônios, eu acredito que quase uns 80%, trabalhando em prol de quem precisa. Pedro Satélite é um homem honesto, é um homem que não vai fazer esquema nenhum. E numa era de tantas provações religiosas que nós estamos vivendo, uma era apocalipse, nós precisamos de pessoas tementes a Deus lá dentro que não vai se vender. E eu tenho certeza que o Pedro jamais se venderia. Jamais venderia a família, jamais venderia o povo. Ele jamais trairia o povo por causa de dinheiro. Nós estamos numa época que nós precisamos de pessoas no poder temente a Deus. E Ele é devoto de Nossa Senhora. Nós não vemos falar do Pedro Satélite em esquema, nós não vemos falar do Pedro Satélite em prostituição, em coisas ilegais, em coisas que Deus abomina. Pedro não é assim. Pedro é um homem justo, Pedro é um homem honesto, Pedro é um homem de Deus. Pedro é um homem temente a Deus. E ele faz as coisas dele dentro das coisas que Deus pede. Ele é temente a Deus, ele evita o pecado. Então, se nós estamos buscando pessoas de Deus para administrar esse país junto com o Bolsonaro, nós também precisamos de uma bancada temente a Deus. Hoje nós estamos vendo vários países, até mesmo aqui a Bolívia, que é o nosso vizinho, que não pode mais falar da palavra de Deus, não pode celebrar um culto, não pode publicar nada referente à Bíblia. Não podemos ler a Bíblia ali na Bolívia. Está proibido religião na Bolívia. Assim como mais em vários países, assim como a China. E nós não queremos isso para o nosso Brasil. O nosso Brasil é o país que mais tem cristão, é o que mais tem fiéis, é o que mais tem católicos. Nosso país é um país rico, porém a gente precisa colocar pessoas temente a Deus lá. É o momento da gente colocar pessoas de Deus para administrar esse país. Existem vários candidatos? Existem. Milhões de candidatos. Existem pessoas que a gente conhece, que a gente gosta? Existe. Porém, eu, Fátima, particularmente, eu reconheço as pessoas que trabalharam e que merecem. Então, por isso que eu estou aqui, falando para vocês de Pedro Satélite. Porque nesse, eu garanto. É Pedro Satélite pra federal.